live. Vou começar então saudando o pessoal que vai entrando. Então, boa noite, pessoal. Aqui é a segunda live que nós estamos fazendo e é um grande prazer ter vocês aqui comigo. Bom, o objetivo da live é nós explorarmos algumas estratégias, alguns métodos em relação ao processo seletivo. Por quê? Principalmente aquela pessoa que ela está com dificuldade de iniciar um processo seletivo, de iniciar o trabalho da enfermagem, porque ela não tem experiência na área. Então, hoje eu convidei uma pessoa muito especial para estar aqui comigo. O nome dela é Jéssica Santos. E a Jéssica, ela é uma especialista porque, mais do que uma aluna, ela é uma amiga. Mais do que uma aluna, como é ser uma aluna e uma amiga? Uma pessoa que tem bastante conhecimento para compartilhar com você, tá bom? Jéssica, eu quero agradecer a sua disponibilidade de tempo, de estar aqui comigo nesse momento tão especial da minha carreira, compartilhando esse vasto conhecimento que eu tenho na área da enfermagem, tá bom? Nesse sábado à noite, quero agradecer demais. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui, agradeço o convite. A gente já tinha falado, né, que é a primeira vez que a gente faz assim live, para mim também é a primeira vez. E é muito importante, né, porque é um projeto muito especial para ajudar nossos colegas que estão aí ingressando na área da enfermagem, né, no mercado de trabalho, muitos deles sem experiência. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e compartilhar algumas dicas, né, importantes aqui para eles, na minha área e no que eu puder ajudar também, né, para que eles comecem aí com tudo e mesmo que sem experiência, que a gente consiga ajudá-los a ingressar aí no mercado de trabalho na área da enfermagem de forma positiva. Então, tá bom. Jéssica, vamos bem do começo, tá bom? Eu queria que você começasse a nossa live explicando como foi que a gente se conheceu, né? Você lembra? Eu lembro, a gente se conheceu lá no Vicente Lessa, né? E as primeiras aulas que eu tive, as primeiras matérias que eu tive do curso foi com o professor Robson. E aí eu lembro que ele sempre que ele entrava em alguns assuntos, ele falava, vocês vão conhecer a professora Andréia, ela é assim, assim, assim. E ela é desse tamanho assim, ó, um toquinho de gente, mas pensa numa pessoa que tem muito para agregar na vida de vocês, na vida profissional de vocês, suguem ela. E eu já ficava, né, esperando a Andréia. E aí a gente se conheceu, foi a primeira matéria de microbiologia, e foi uma matéria assim que eu super me apaixonei, nem sabia que existia. São micro coisinhas assim que eu me apaixonei. E aí eu falei assim, cara, que mulher, né? E aí eu falei assim, não, preciso me grudar nela. Preciso me aproximar. E aí a gente se conheceu, né? Foi muito legal, porque foram poucas aulas que a gente teve juntas, mas parece que foi coisa assim de outras vidas, né? A gente sempre falou que a nossa amizade assim parece que foi coisa de outras vidas. E graças a Deus, né? Porque eu tenho um carinho enorme por você e a gente conseguiu levar isso dali para a vida, né? Com certeza. Fala um pouquinho da sua formação, né? Você tem formação, como é que foi a sua formação? Fala um pouquinho dessa sua trajetória, né? De ser uma pessoa leiga até você ser uma profissional da enfermagem. Certo. Eu me formei apenas em auxiliar de enfermagem, né? No Vicente Lessa. Fiz uma certificação lá no Vicente mesmo de punção venosa, técnicas em punção venosa. E dali eu já trabalhava em uma clínica de cardiologia, que eu atuei na enfermagem lá dentro, mas não praticava nada do que eu estudei no curso, assim, né? Claro que tem as técnicas básicas, né? Ferição de pressão, eletrocardiograma também, que eu fiz uma certificação lá e acabei fazendo nessa clínica onde eu trabalhava. Mas eu não era meu foco, né?
Eu sempre quis trabalhar com crianças, sempre gostei muito. Tanto é que uma vez numa conversa nossa, você falou assim, não confunda gostar de criança e trabalhar com criança, é diferente. Mas era meu foco, né? E dali, dessa clínica onde eu trabalhava, ainda leiga, eu comecei a enviar currículos, né? Queria atuar mesmo na enfermagem em si. Na verdade, assim, a princípio eu queria assistência, só que quando eu conheci a área de coleta, eu me apaixonei. Então, eu acabei ficando apenas na medicina diagnóstica mesmo, não só na coleta em si, né? Claro que eu sou especialista em coleta adulto infantil, mas na medicina diagnóstica eu me encontrei. E aí eu entrei para o Fleury, o grupo Fleury. Foi a primeira empresa assim que eu tive uma entrevista, na verdade, um processo seletivo, porque é onde eu entrei, onde eu trabalhava antes, eu entrei muito novinho, eu era adolescente, eu era jovem aprendiz. Depois eles me efetivaram e aí eu cresci ali. Mas foi meu primeiro emprego, assim, que eu posso dizer que na área da enfermagem. E ali eu tive a oportunidade de me especializar em coleta infantil, que foi um curso que eu fiz lá dentro do Grupo Fleury mesmo, para me especializar em coleta infantil. E aí foi onde eu comecei a desenvolver minhas técnicas e me especializar de verdade. Foi onde eu me apaixonei pelas crianças, que ali eu descobri que realmente não era só gostar de criança, que eu queria trabalhar com criança. E dali eu voei, né? Eu coloquei meus olhos em outros lugares maiores. Falei que ali era só para eu ingressar, para eu ter experiência, para ir para outros lugares. E aí, dali eu me especializei e surgiu a oportunidade no hospital onde eu estou trabalhando hoje. Não sei se eu posso falar aqui. Calma. Mas é isso. Esse primeiro momento, né, que você terminou a sua formação, você já trabalhava na área cardiológica, mas quando você foi se apresentar no mercado de trabalho da enfermagem, nesse primeiro momento, ele trouxe algumas sensações para você que são muito parecidas com as sensações que os outros alunos compartilham comigo. Eu lembro muito bem, né, dos áudios de WhatsApp desse momento. Então, vamos compartilhar com quem vai nos assistir como foi esse momento. Então, primeiro, nós sabemos que o mercado de trabalho da enfermagem é muito competitivo, ele é muito desafiador, principalmente para aquelas pessoas que não têm experiência. Então, o mercado ele exige que a pessoa tenha uma experiência profissional comprovada, mas, na maioria das vezes, eles não dão a oportunidade de você ter um primeiro emprego na área para você poder desenvolver essa experiência. Como foi para você enviar esse primeiro currículo e receber essa informação de que você ia participar de um processo seletivo na enfermagem? Você lembra desse momento? Eu lembro, assim, vagamente. Foi muito nervosismo, né? Porque até então nunca tinha participado de um processo seletivo. Foi a primeira empresa que me chamou para participar de um processo seletivo. Eu lembro que a vaga era para atendimento móvel. Só que assim, foi meu primeiro currículo da minha vida. A outra empresa que eu estava antes, a clínica que eu trabalhava, era indicada pelo governo, né? Pelo Poupa Tempo lá, enfim. Então, eu não precisei fazer nada, eles que cuidavam de tudo. E eu era estudante, só precisava disso, enfim. E aí, eu mandava currículo para tudo quanto é lugar. E eu não tinha experiência, todo mundo falava assim: requisitos, experiência de 3 meses na área. Eu enviava o currículo mesmo assim. Eu enviava tudo. E eu lembro que o primeiro currículo que eu fiz foi com a ajuda de uma professora lá do Vicente, inclusive. E depois desse currículo, até eu aprendi algumas outras coisas que se a gente tem um foco, né, de uma vaga em si, a gente não pode também colocar tudo. Enfim, mas eu mandava para todas as vagas. Eu me candidatava em todas as vagas.
E eu também sempre fui muito leiga com essa coisa de internet, nunca fui muito assim, sabe? Então, eu entrei lá no site de vagas, cadastrei meu currículo com as informações que eu tinha do currículo físico e ia mandando para todos os lugares. E aí eu recebi essa, essa oportunidade de fazer esse processo seletivo no Grupo Fleury e, e participar de uma entrevista. E aí, a princípio, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque nunca. Antes da prova era uma entrevista? Antes da prova, na verdade, é uma breve, assim, conversa com o gestor. E aí, ele te encaminha um link para fazer uma prova. E a partir dessa prova é que eles vão te chamar para o segundo passo do processo, né? Eles primeiro entram em contato para saber se você tem interesse na vaga. Eu não sabia nada de atendimento móvel, não sabia nem o que era isso. Nem eu. Falei, quero. Aquele é quando você vai na casa do cliente realizar a coleta. Olha, que chique. E aí, eu não tinha experiência, não tinha nada. Falei, não, eu tô interessado. Eu acho que eles só viram assim. Não sei o que eles viram no meu currículo, que eles me mandaram essa proposta, porque eu falei, eu tenho experiência. Mas eu participei mesmo assim. Aí enviaram o link da prova. A prova em si era toda sobre questões de coleta mesmo. Que era. Isso, era bem específica mesmo. Porque como ia só para fazer coleta, vaga, então era sobre coletas, tubos. Tinha perguntas também sobre. Ai, esqueci o nome. Tubos, veias. Vaso vagal, sobre experiência em vaso vagal, que é quando o paciente passa mal, cai a pressão, né, na hora da coleta, enfim. Tem toda uma questão, né, do sistema nervoso, mas é isso. E aí, depois dessa prova, nem sei até hoje quantas questões eu acertei, porque muitas eu pesquiso. Ela tinha tempo, ela foi online, enviaram um link, então ela foi online. Foi online. Não tinha tempo. Nossa, não tinha tempo. E era uma prova naquele form, sabe? Do Google. Então, acredito que seja uma prova formulada ali por eles, que eles enviam, como se fosse um cadastro, né? Quando a gente faz aqueles cadastros no Forms. Então, não tinha tempo. E teve muitas perguntas que falavam sobre coisas que eu não vou lembrar agora, mas falavam sobre coisas que eu nunca ouvi na vida. Então, eu copiava, jogava no Google e chutava a resposta. Sou bem sincerona aqui. Sim. E aí, porque assim, eu não conhecia aquilo, mas eu estava disposta a aprender, entrar para aprender na prática. Então, teve coisas que eu chutei mesmo. Mas até hoje eu não sei quantas questões que eu acertei, que eu passei para a segunda fase do processo. E aí, depois dessa prova, essa é uma. Agora eu não lembro se era entrevista em grupo ou se era individual, mas eu lembro que teve duas. Como que você se sentiu quando recebeu o resultado? Então você foi lá, entrou no form e fez a prova, e aí eles mandaram o resultado para você. Como é que foi esse momento que você recebeu o resultado, que você foi para a próxima etapa? Não, fiquei chocada. Falei, o quê? Porque eu sempre fiz tudo pelo aquele site do vagas.com. Então, todas as atualizações é feita por ali. Eles enviam lá, eles enviam uma notificação no seu e-mail, mas você faz tudo por lá. Quando você passa o processo, tudo é lá. Então, quando eu entrei, que eu vi que eu passei para a próxima etapa, falei, não, gente, não é possível. E tinham vagas, né, de outras empresas que eu me candidatava, que você faz a prova ali na hora. Assim que você cadastre que você se candidata na vaga, já abre uma prova e você preenche ali na hora, que é aquelas com tempo, cada uma tem um tempo específico para responder, mas essa não teve. E aí, quando falei, não é possível, não,
Mandaram errado, que eu não sei nada que eu respondi. Muitos aprovam o curso público. Quando me ligaram falando que era para primeira vaga, eu também não acreditei, com certeza, né? Você não ligou para a pessoa errada. Por quê? Porque eu já tenho uma expectativa ali embaixo. Eu falei, não, eu não vou ter expectativa de que você é selecionado. Quando de fato você é selecionado, vem essa dúvida na cabeça, né? Será que eu sou tão boa assim? Será que o que aconteceu nesse processo seletivo que fez com que você fosse para a segunda etapa? Você imagina? Teve muitas coisas que eu creio que eu respondi certo, assim, que foram as questões sobre coleta mesmo. Porque eu tive muito estágio em ambulatório. Então eu lembro que uma colega nossa, a Bia, a gente ficava fazendo colinha de tubo, que tipo de exame coletava naquele tubo, sabe? A gente fazia colinha, pintava os tubos no caderno do curso. E se a Bia estiver assistindo essa live, ela vai lembrar. E aí a gente desenhava os tubos no caderno. Então, tinha coisas que realmente eu sei que eu respondi consciente, assim, que estava certo. Mas eu não sei se era o número de questões, o número de acertos, porque não tinha também questão dissertativa. Então, não teve nada que eu escrevi ali, o jeito que ela escreveu é bonito. Não. Então, não sei exatamente, assim. Nunca parei para pensar. É legal você compartilhar isso, porque existe um padrão de pessoas que conseguem passar nos processos seletivos, um comportamento que ele vai se repetindo no candidato. E é bem interessante a gente pontuar isso na live, porque quem for assistir depois, é importante a gente utilizar esse ponto, até para a pessoa saber se ela tem ou não essa habilidade. Qual é essa habilidade, né? Na verdade, a preparação para o processo seletivo não começa no dia do processo seletivo, ele começa antes. Então, olha só, você vem falando que já no estágio, você se preparava, você focava em determinados pontos, você escrevia no caderno, você desenhava no caderno. Então, de certa forma, tanto a parte teórica do curso como a prática do estágio, ajuda você se preparar para o processo seletivo. Não sei se é isso que eu entendi, mas se não for, você corrige. Não, tá certinho, é isso mesmo. Tem coisas, querendo ou não, nesse caso, né, o que aconteceu? Entraram em contato comigo, você já está no processo seletivo, vai fazer uma prova, vou te encaminhar o link, tudo. E ali eu não tive tempo para me preparar. Mas tem coisas que a gente traz à memória ali na hora, que a gente. Eu acredito que as coisas que a gente se interessa muito durante o curso, a gente acaba memorizando. E por mais que você não pense assim no dia a dia, né? A todo momento, mas em algum momento você vai lembrar, você vai precisar e a sua memória vai trazer aquilo para você. Então, acredito que sim, é uma preparação que você traz antes, né? Então, por isso que é importante a gente se interessar em todos os assuntos, principalmente aulas sobre dispositivos, essas coisas, porque em algum momento você vai precisar dessa aula aí para responder alguma questão, alguma prova, responder alguma pergunta no processo seletivo, que seja numa entrevista ou prova, enfim. Então, uma preparação antecipada. Muito bem, porque muitas vezes, Jéssica, não sei se acontece com você, mas muitas vezes quando a oportunidade de participar do processo seletivo ele aparece, você não tem tempo hábil para recapitular tudo que você estudou, aqueles pontos mais importantes. Como você disse, você entrou na plataforma, tinha vagas que imediatamente já te enviavam o link para a prova. Então é importante já começar a se preparar para os processos seletivos durante o período de formação, certo? Sim. E quando são sites assim de prova automática, né, que a empresa já deixa salva lá sua prova, eu não sei como que funciona essa questão, né? Mas quando automaticamente, quando você se candidata numa vaga e já abre a prova para você fazer, tem muitas perguntas que são semelhantes, né? Tanto é que já aconteceu de copiar a pergunta e jogar no Google e já ter a pergunta pronta, do jeitinho que tá lá na prova, já tem lá na internet.
Então, acredito que sejam perguntas padrões, né? Sobre processos e que ali você vai pegando cada prova que você vai fazer, você vai falar, não, eu já respondi alguma coisa parecida com isso e eu sei, eu sei. Então, vamos lá. Força ali a mente um pouquinho, que você consegue. Uma das coisas que eles sempre falam, né, quando há uma caixinha de perguntas, por exemplo, no programa, é essa questão da entrevista. Você passou, recebeu a notificação de que você tinha sido aprovado, né, na parte teórica, e você ia para uma entrevista. Como é que foi esse momento? O que passou na sua cabeça quando você sabia que tinha que participar de uma entrevista? Primeiro, eu fiquei com muito medo, né? Porque na época eu já estava trabalhando. E se fosse uma vaga interessante para mim, se eu passasse em todas as etapas, né? E fosse contratada, eu teria que pedir desligamento dessa outra empresa. E todos os horários disponíveis que eles tinham era no meu horário de trabalho. Então, primeiro que eu já fiquei com medo de não conseguir fazer, não ter disponibilidade. Mas trazendo aqui, né, para o contexto, eu fiquei muito assim apreensiva no sentido de caramba, agora é tudo online, né? Agora é tudo tecnologia. Você não vai mais lá presencialmente, senta numa cadeirinha, né? Tem que ficar posturada. Mas na verdade é totalmente igual o presencial. Só que você vai estar atrás de uma tela, atrás de uma câmera. Então eu fiquei, e agora será que eu lembro os modos? Será que eu vou conseguir falar? Vou estar ali, né, na câmera com a pessoa, o que a pessoa vai pensar? Então, são pensamentos que vêm assim na hora. Quando eu estudei no ensino fundamental, a gente tinha muitas palestras sobre como se comportar na entrevista de trabalho, e eram coisas bem legais, assim. E eu sempre colocava na minha cabeça, antes do meu primeiro emprego, eu ficava em casa, eu arrumava minha postura assim, que eu ficava, se um dia eu for numa entrevista, eu tenho que sentar assim, eu tenho que falar assim, assim, né? Então é a mesma coisa, né? E eu fiquei muito nervosa porque eu não sabia se eu ia saber me comportar, se eles iam gostar de mim, da minha postura, porque eu nunca fiz uma entrevista na vida. Falei, e agora? Então, a minha maior preocupação, assim, o que passou na minha mente é como me comportar, como que eles vão, né, me avaliar. Será que tem que usar alguma roupa específica? Será que não tem? Era pandemia. Fiquei, meu Deus, e agora? Então, são preocupações, assim, que a gente precisa ter para a gente poder se comportar da forma mais exagerada possível para não faltar nada. E aí eu lembro que eu fui toda de branco. No dia eu tava toda de branco. Coloquei touca, coloquei máscara. Pra que máscara? Estava atrás de uma câmera. Só que aí depois, né, se eles perguntassem, eu já sabia o que responder. Eu falava, não, estou no local de trabalho, né? Tive que sair aqui um pouquinho para fazer a entrevista, mas eu posso tirar, não sei o quê. Então, tanto é que no dia da entrevista. Pode De falar. fato, aconteceu, você estava no seu horário de trabalho quando você fez a Sim, entrevista? tava. Meu Deus, gente. Então, de fato, você teve que sair rapidinho para fazer a entrevista. Foi. Eu tava. Tanto é que quando tava chegando a hora da entrevista, eu tava com o paciente, porque eu fazia. Auxiliava no teste ergométrico. Então a sala era minha, né? Eu colocava o paciente na esteira, monitorava todo o paciente, tudo. Enfim, e minha sala estava ocupada na hora. Eu falei para minha gerente, eu falei, olha, eu tenho uma entrevista para fazer. Eu já tinha comunicado uns dias, umas semanas antes, que eu pretendia, né, fazer processo seletivo, para crescer na área da enfermagem, tudo, e que eu ia, em algum momento, eu ia ter que passar por um processo seletivo, uma entrevista, e que eu ia precisar. E aí, naquele dia, eu falei assim, olha, eu tenho uma entrevista, e foi de última hora que agendaram, era sempre de última hora. Era o. E ela falou, não, tudo bem. Com, né, meio assim, mas não, tudo bem. Então, na hora ali, eu tive que me ajeitar, sentei rapidinho, coloquei a câmera no cantinho assim, e fui. Mas realmente eu tava em área de trabalho. E foi uma O que coisa que eles assim, te bem. perguntaram?
Eles pedem apresentação pessoal, né? Para você. Eu faz um tempo já, então eu não sei se continua assim, né? Mas eles pedem para você se apresentar, seu nome, sobrenome, com quem você mora, se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos. Eu sou a Jéssica, eu sou solteira, moro com os meus pais e meus irmãos, e a idade, né? Uma apresentação pessoal mesmo. Uma das coisas que eles têm perguntado bastante é em relação ao local que você mora, né? Se você, para eles querem saber se você mora próximo da empresa. Perguntaram para você onde você mora? Perguntou, na verdade, qual é a localidade e qual a localização que seria melhor para eu trabalhar. Porque como se tratava de laboratório, né? Às vezes tem várias unidades, em vários lugares. Então eles perguntaram, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Centro. Então eles perguntam também onde você mora e qual a melhor localização para você trabalhar, quando se tratar de várias unidades, né? E outra pergunta que eles têm feito também bastante é em relação a se você conhece a empresa. Ou seja, né, a gente que sabe as perguntas técnicas, a gente fala que conhece a visão, a missão e os valores da empresa. Mas na hora da entrevista, eles não colocam assim, pergunta se você já conhece a empresa. Fizeram essa pergunta para você, como que você se caiu? Fizeram essa pergunta para mim. Nessa, né, entrevista, eu não estava totalmente preparada, mas em outra ocasião, né, que eu precisei, eu já, de antemão, já fui pesquisar, entrei no site do hospital, pesquisei, não sei o quê, para eu já ir com tudo na ponta da língua. Mas até então eu não conhecia a empresa, eu era muito, assim, fechada, não tinha, sabe, não tinha expansão, assim, do mercado de trabalho. Então, eu não conhecia, eu não sabia quais eram os valores da empresa, a visão, nada disso, mas me perguntaram. E aí, claro que foi uma pessoa assim, muito gentil, né? O gestor que fez minha entrevista. E aí ele falou assim: não, tudo bem, né? Eu até falei que era meu primeiro processo seletivo, depois de muitos anos. Então, antigamente não tinha isso. Aí ele falou assim: não, tudo bem, eu vou te apresentar a empresa tal, tal, tal. E aí ele me falou tudo. E felizmente foi uma vaga que eu passei, né? Mas eu acredito que seja uma coisa de muito valor para eles, assim, na hora da entrevista. Nesse dia da entrevista, eles perguntaram para você, por exemplo, se você tinha experiência anterior? Perguntou. Na verdade, eu acredito que não na entrevista. Lembrei, a primeira entrevista foi em grupo. Foram eu e mais 5 meninas. E aí, como a vaga era para atendimento móvel, ele perguntou quem tinha experiência em atendimento móvel. E aí, claro que eu não tinha experiência nenhuma, nem atendimento móvel, nem outra. E aí tinha 2 candidatas que tinha experiência em atendimento móvel. E até o final da entrevista, né? Ele levou todas as perguntas, levou todas as dinâmicas até o final. E aí depois ele selecionou as pessoas que iam continuar naquele processo e tudo. E depois dessa questão, né, que eu não tinha experiência para aquela vaga, embora eu não tinha para aquela vaga, eles gostaram do meu perfil e quiseram me indicar para outra vaga. E eu fiquei. E aí veio aquela questão que você falou, né? Será que eu sou boa mesmo? Só para entender também. Nessa entrevista em grupo, tinha assim a primeira pessoa, a segunda pessoa, ou podia responder aleatoriamente as perguntas? As perguntas eram direcionadas ao candidato, tinha uma sequência, ou não? Não tinha uma sequência.
sequência padrão? Podia responder as perguntas quem tivesse disponibilidade ou soubesse a resposta. Podia responder, como se fosse uma reunião aberta, né? Então, a pessoa podia levantar a mãozinha lá na reunião e responder. Ou quando era pergunta, que nem essa pergunta, né? Quem tem experiência? Então, você, cada um respondia né? Na sequência, de uma forma, mas tinha o candidato 1, 2, 3, 4, enfim, para a sequência de resposta. Mas quando era alguma pergunta assim, de experiência pessoal, algo assim muito, sabe, pontual, você podia responder a qualquer momento. Podia interromper a reunião, questionar, fazer suas perguntas. E o que veio na sua cabeça? O que veio na sua cabeça quando você percebeu que na sua reunião tinham pessoas com experiência e você não? Já era. Você prosseguiu? Como que você saiu? Qual estratégia você utilizou para sair dessa desvantagem? Como eu falei, né, ele seguiu até o final da dinâmica ali, e aí ele selecionou algumas pessoas para a próxima etapa das entrevistas. Então, foram pessoas que ele foi perguntando: você tem interesse na vaga ali mesmo, em aberto para todo mundo? Você tem interesse na vaga? Você tem experiência? Se você tiver interesse, pode continuar, senão você pode sair. Explicou todas as questões sobre a vaga. Teve pessoas que falaram: olha, não é interessante, e aí saiu da reunião. E eu fiquei ali. Falei: eu não tenho experiência, mas eu tenho interesse em aprender. Se eu tiver a oportunidade de ser contratada para essa vaga, eu posso aprender os processos e eu estou interessada. Não tenho interesse, não tenho experiência, mas tenho interesse em aprender. Então, a forma como você mostra interesse, mesmo sem experiência, em aprender aquele processo, mesmo que você nunca viu, mesmo que você não saiba, importa muito. E tem empresas, assim como essa, que contratam pessoas sem experiência. Tem vagas específicas deles, inclusive para coleta, que não tem exigência de experiência de 3 meses, por exemplo. Então, acredito que tenha sido isso que me levou para a próxima fase, mesmo que em outra vaga. Eles acabaram me direcionando para outra vaga. Aí você não consegue ainda colocar em palavras, mas que essa vaga do atendimento móvel, você não ficou, mas eles gostaram do seu perfil e te levou para uma outra oportunidade. Sim. Como foi esse momento? Agora eu não tenho certeza se foi na mesma entrevista ou se eles mandaram notificação depois. Eu acredito que tenha sido no mesmo dia que ele falou que não tem perfil, tudo. Mas existem unidades que estão em contratação também para outras vagas, se você tiver interesse. Isso mesmo, foi na mesma coisa ali. Porque o Grupo Fleury, são várias redes de laboratório dentro de um grupo, né? Então, a marca Fleury é uma e a marca a mais é outra. Então, eles falaram: olha, existe vaga, mas não é essa vaga, é outra vaga. Se você tiver interesse, funciona assim, assim, assim. É uma vaga para coletora. E aí eu aceitei, falei: eu quero tudo que tiver. Manda aí para mim. Então, foi ali mesmo. Ele falou: olha, você não está qualificada para essa vaga do móvel em si, mas eu tenho uma outra vaga para você, se você tiver interesse. E aí eu aceitei, estava super disposta. Eu queria crescer dentro da enfermagem, né? Porque eu sentia que aonde eu estava, eu não fazia o que eu queria fazer. Falei: não, eu preciso fazer mais. Eu estudei para fazer mais, não para ficar só aqui monitorando o paciente, tirando o paciente da sala, colocando o paciente na sala. Então, eu demonstrei isso na entrevista e eles enxergaram isso, né? Uma das coisas, Jéssica, que eles sempre me perguntam
E pela frequência, né, da repetição dessa pergunta, eu acredito que seja difícil para eles entenderem o que é esse tal de perfil comportamental e esse tal desse perfil profissional. Então, olha só, você está me dizendo que você se candidatou para uma vaga e que no momento da entrevista, aparentemente, você não estava fora do perfil daquela vaga do individual. Mas, como você demonstrou iniciativa, vontade de aprender, interesse genuíno em crescer na profissão, eles não disseram simplesmente não para você. Diz, para essa vaga você não tem perfil, porém, nós temos outras oportunidades. E aí você passou por uma próxima etapa, foi isso? Foi isso mesmo. É importante a gente falar, porque muitas vezes a gente fala assim, o que é esse perfil comportamental? Alguma coisa que eu preciso comprar? Alguma coisa que eu preciso estudar? Não, né? E percebe-se pela sua fala que é uma coisa que você já tinha antes. Você não desenvolveu ali porque você tinha aquela entrevista para fazer. É algo que já é do seu habitual, da sua rotina, da sua cultura, e isso é seu. É isso? Porque você tem que ter ali, querendo ou não, você não tem experiência, mas você não tem experiência naquela vaga específica ou na própria área da enfermagem. Mas você tem interesse em crescer dentro dessa área. Então, você tem que ter postura para falar, né? Saber como falar. Tinha muitas pessoas, inclusive nessa dinâmica em grupo, que falava assim de qualquer jeito, sabe? Aqui a gente está numa conversa, a gente está falando, né, entre amigas, colegas, enfim. Mas numa entrevista, você tem que ter muita postura, um perfil profissional, que é como você falou, você não compra, né? Você não. Você vai construindo, você fala como eu quero me comportar no ambiente de trabalho. Não é da mesma forma que você se comporta no café da tarde com uma amiga. Então, a postura, o jeito de falar, o interesse que você demonstra para eles que você tem de aprender, de crescer. Acredito também que se você pesquisa sobre a empresa, meu foco é trabalhar nessa empresa, então você está mandando currículo só para lá e você recebeu uma oportunidade. Então, pesquisa sobre aquela empresa, os valores deles, a forma deles tratar o paciente, né, deles trabalhar com o paciente, com os profissionais em si, porque não é só voltado para os pacientes. Tem empresas que têm todo o cuidado voltado para o colaborador. Então, pesquisa tudo e você vai saber como eles, o interesse que eles têm do perfil, o perfil que eles querem ver em você. Então, para cada empresa, você vai, né, demonstrar uma forma, demonstrar um interesse, mas de todos, no geral, ter postura, saber falar em grupo, respeitar o que a pessoa está falando, demonstrar o verdadeiro interesse em crescer ali, sabe? O que está falando é muito importante para a gente deixar registrado, porque muitas vezes, Jéssica, na maioria das vezes, isso se repete com muita frequência, a pessoa ela está na falta de experiência. Ela diz que a vaga exige experiência, eu não tenho experiência, então não é para mim. Na verdade, não foi uma questão técnica que fez com que você avançasse no processo seletivo. Foi uma questão comportamental. Então, por exemplo, né, eles pediam para o atendimento móvel que você tivesse uma experiência anterior. No caso, como você não tinha, porém você tinha o perfil que a empresa buscava, te deu uma oportunidade de dar um passo à frente. Porque é bem provável que outras pessoas receberam um não ali naquele momento e um não definitivo. Porém, como você demonstrou que você tinha um perfil que a empresa buscava, te deram uma oportunidade de dar um passo à frente. Então, é muito importante desenvolver o perfil comportamental antes de ir para uma entrevista. Sim. Muito bem. Aí, você foi para outra entrevista, encerrou-se essa entrevista em grupo, e aí, no mesmo dia, você foi solicitada a se apresentar uma entrevista individual, é isso? Na verdade, ele pediu para eu aguardar um período, né? Porque ele ia me indicar para outra vaga. E aí,
A entrevista a seguir, né, que foi individual, foi com a própria gestora da unidade que eu já ia trabalhar. Então, de acordo com as informações que eu passei ali na entrevista em grupo, aonde eu morava, porque cada um teve um tempo para se apresentar, né? Tinha que todo mundo desligar seu microfone, se apresentar, enfim. Então, de acordo com as coisas que eu apresentei ali, a região onde eu morava, os meus interesses, né, como profissional, porque eu falei, olha, já estou no mercado de trabalho, eu já trabalho, mas estou disposta a pedir desligamento caso eu tiver a oportunidade de ingressar nessa vaga, porque o meu interesse é crescer na área da enfermagem. Então, eles viram essa demonstração de interesse e aí eles já me encaminharam direto para a vaga na unidade onde eu já ia trabalhar, onde era acessível para mim. Então, eu já falei direto com a gestora da unidade. Ó, só um pouquinho, porque isso é importante, porque eu percebo assim, conforme eu vou entrevistando vocês, existe um padrão de resposta que acendeu a oportunidade, que fez com que a pessoa ela fosse para o próximo nível. E aí eu acho importante a gente parar para poder solidificar isso para quem vai ver a live depois, como é importante desenvolver esse comportamento. Olha só que interessante, durante a sua apresentação pessoal, na verdade você ganhou um slogan na sua apresentação pessoal. Então, naquele momento, né, que desliga o microfone dos outros candidatos e te dá a oportunidade de você brilhar, você não pode deixar essa oportunidade passar. Você tem de vender todas as suas habilidades. Se você não tem habilidades técnicas, né, desenvolvidas porque não tem experiência na área, você precisa demonstrar as suas habilidades comportamentais. Enfatizando que você tem iniciativa, vontade de aprender, mas também demonstrando o que você pode agregar para a empresa. Então, no seu caso, você estava disposta a se desligar da empresa anterior para se dedicar a essa nova função. Isso é muito importante quando você quer frisar o seu perfil comportamental. Mas, ok, você foi para o próximo passo na entrevista individual, é isso? Foi, aí conversei diretamente com a gestora. Ela basicamente perguntou as mesmas coisas, né? Sobre o nível de experiência que eu tinha no mercado de trabalho. Uma entrevista pessoal também, perguntou, né? Meu nome, idade, as mesmas coisas. Então foi basicamente assim, aquela mesma apresentação que eu fiz em grupo, só que ali só eu, né? E ali eu já estava mais relax. Eu não sabia ainda que eu ia passar naquela vaga. E aí ela conversando comigo, né? Aí ela falou, olha, se você tiver disponibilidade, eu vou te enviar o endereço e a carta proposta é endereço de onde você vai fazer o exame de admissional. Aí eu fiquei, exame admissional, o que que é isso? Eu não sabia nada. O que que é isso? Aí eu com a minha gerente depois, né? Amanhã, tal horário, eu tenho que fazer exame admissional. Eu preciso pedir saída, tal. Aí ela, mas como assim exame admissional? Você nem avisou que você passou, eu. Não, mas é só o exame, eles só vão falar depois. Eu passei. Eu já estava empregada em outra empresa e nem sabia. E aí foi tudo ali, muito, muito rápido ali. Eles já tinham analisado todo o meu perfil, já tinha me contratado, já estava mandando carta proposta, só que eu não sabia o que que era isso. Falei, gente, não é possível, não, tô sonhando. Tô sonhando. Depois que eu fui pesquisar a empresa ainda, que eu fui conhecer, que eu vi, cara, é uma rede grande, eu vou trabalhar nesse lugar. Não tô acreditando, não. E aí foi isso. Ingressei e agora estou aqui, que eu não posso falar ainda. Teve um período de adaptação aos protocolos da instituição ou você já começou assistindo ao paciente diretamente? Não, teve 45 dias de treinamento. Na verdade, aquele período de experiência, né? São 45 dias. Se eu não me engano, as 2 primeiras semanas, 15 dias ali, é de integração, que é aquele período de integração, que é para você conhecer a empresa, as normas, vestimentas e tudo mais.
E a integração nessa empresa foi meio que à distância e presencial. Então, alguns dias era de casa, conversando, né, com a equipe ali, com o administrativo, e outros dias era na unidade, conhecendo a unidade, a equipe, e participando ali dos processos longe, assim, só de olho. Uhum. E como é que foi a introdução à equipe? Como a pessoa responsável te acompanhar ou você já teve que assistir diretamente ao paciente? Não, tinha uma pessoa que era responsável por mim, então ela mostrava todos os processos, materiais, técnica de coleta. Até então eu só tinha feito uma coleta na vida, que foi a sua, na sala de aula, então eu não sabia. Nos estágios também, como era pandemia, assim, a gente não fazia, a gente não, pelo menos os professores que eu tive de estágio, a gente não praticava, a gente só observava. Então, a gente tinha essa companhia dessa pessoa que chama de multiplicadora. Que ela está multiplicando pessoas para fazer o serviço como ela faz. Então, meio que é uma pessoa de excelência ali, né, na equipe, que ela é escolhida para treinar você. Então, eu fui treinada por ela. Foram 20 dias ali, se eu não me engano. Nem chegou aos 30 dias que precisava. E aí, ela já deixou eu fazer as primeiras coletas, mas ali no comecinho ainda assim, ela já me colocava me introduzia para montar material, né, agulha, holder, montar ali os materiais que você vai precisar para coleta, deixava eu avaliar acesso, né, até chegar um momento que eu fosse liberada para funcionar em si. Então, tinha esse processo preparatório, né, e depois era feita uma avaliação da gestora com essa pessoa, acho que, né, uma entrevista assim, como que ela tá, já pode coletar sozinha, era algo tipo assim. E quando eu era liberada, ainda assim, tem um período que eu fazia coleta em supervisão ainda dessa mesma pessoa, para ela me avaliar, saber se estava indo tudo bem. Então, foi um processo assim, de 45 dias. E aí, depois desses 45 dias, eu fui chamada na sala da gestora, ela falou que estava aprovada, que estava liberada, minha multiplicadora falou super bem de mim, e aí eu estava lá já coletando. É importante a gente frisar esse momento, Jéssica, porque, né, quando a pessoa não tem experiência profissional, ela está no primeiro momento dela de contato com o paciente recebendo para isso, né, como contratada da empresa, ela imagina que ela já vai chegar e já vai assumir o paciente. Não. Existe todo um período de transição, todo um cuidado, não só com o paciente, mas com quem também está chegando, para que tenha essa adaptação. Então, é um processo gradual, que no seu caso demorou aproximadamente 45 dias. Foi mais ou menos isso. E, claro, como você falou, né? A gente não chega já colocando a mão no paciente, né? A gente observa por um momento. Você tem que demonstrar muito interesse ali em aprender, em ver o que a pessoa está fazendo. Eu observei, né? Quando eu entrei, tinha outras pessoas que entraram junto comigo e as pessoas ficavam assim da porta do box olhando de longe e parecia que tinha medo de chegar perto. Eu não, ficava lá assim, claro que eu não ficava em cima do paciente, né? Na frente dos processos. Então, tudo eu perguntava. Olha, fulana, isso aqui que você fez é o quê? Mas tem alguma forma de sentir melhor o acesso? Qualquer coisa que ela fazia diferente, que, sabe, saía assim dos processos comuns, eu perguntava. Então, tinha muito interesse em saber tudo. Como ela avaliava, a forma como ela apertava o garrote, tudo. Por onde ela começava. Então, por você não já chegar fazendo tudo, você precisa ter muito interesse em saber como fazer, para quando você fazer com excelência
e ter uma boa avaliação. Entendi. Agora é um momento importante aqui da nossa live, né? O paciente infantil, Jéssica. Então, existe uma áurea, assim, eu não sei explicar, né? Porque eu tenho experiência com paciente infantil, mas existe uma áurea em cima do paciente infantil, um medo, um receio, um estresse, além do normal, quando vai fazer um atendimento para criança. Parece que é muito mais frágil, muito mais pequeno, é muito delicado. Como foi o seu primeiro atendimento com o paciente pequeno, menor que 2 anos de idade? Como que foi e como você se sentiu? O primeiro paciente infantil que eu peguei tinha poucos meses, quase um ano, foi ainda nessa mesma empresa. E aí, quando deitou, né, a gente explicava para os pais, olha, vai deitar assim, vai segurar assim as perninhas, a gente segura aqui o bracinho e fica tranquilo. Quando o menino começou a chorar, que apertou o bracinho, aí eu falei, eu não vou conseguir, comecei a chorar junto. O pai olhou para mim e falou assim, quem é essa doida? E aí eu não sabia onde enfiar a cara, porque meu olho encheu de lágrima, eu queria chorar junto com a criança. Falei, não, falei, olha, colega, posso chamar fulana para te ajudar? Porque eu acho que eu não consigo ainda. E aí chamei outra colega, ela ajudou ali, eu só observei tudo. Depois ela conversou comigo, ela falou assim, olha, eu sei que, né, é difícil, mas assim, é pior pra gente do que pra eles, pode ter certeza. Eles choram pelo desconhecido. Eles estão sofrendo porque eles não sabem o que está acontecendo. Os pais dele em casa não apertam o braço dele, não mobiliza ele em casa, né? Não tem esse movimento todo, são pessoas que ele não conhece, então vai ter esse nervosismo. Eles vão chorar, então você precisa ser forte. Aí os próximos eu já fui mais tranquila, consegui segurar, até que eu precisei fazer minha primeira coleta. E o medo, que eu suava frio, eu tremia. Eu falava, meu Deus, se eu furar essa criança e não vier sangue, e sempre era scalp, né, óbvio. Eu falava, meu Deus, se eu furar essa criança e não vier sangue, o que que os pais vão fazer comigo? A gente explicava que tinha o risco do bebê mexer, né, perder o acesso, acabar tendo que funcionar de novo, mais de uma vez, enfim. E aí deu certo. Primeira coleta. Isso no laboratório ainda. Mas Você quando. você considera que demonstrar essa sua vulnerabilidade, né? Então, se emocionar, sentir medo, ficar com pensamentos, né? Meu Deus, se eu errar, o que vai acontecer? Você acha que prejudicou de certa forma na sua avaliação? Ou, de repente, demonstrar vulnerabilidade até ressalta o nosso lado humano e empático dessa experiência? Ali, né, onde eu estava na época, era uma equipe muito humanizada, assim, para criança, principalmente minha gestora em si. Então, eu acredito que elas foram muito compreensivas, mas, claro que acaba te distanciando um pouco daquele foco que você tinha de assumir uma coleta infantil, né? Se você achava que a partir daquela coleta você já ia assumir o próximo, já não era mais. Então, de certa forma, prejudica, mas se é uma equipe que tem empatia, que entende, né? Ali você não tem o hábito de, né? Você nunca coletou o exame de uma criança até então, uma criança que tá chorando, você também ficou desesperado com o choro da criança, e tudo bem. E eu acredito que nesse caso em si, muito pontual assim, acaba perdendo a confiança, na verdade, do acompanhante, né? Do responsável ali em si. Mas a equipe foi super compreensiva comigo, não tive nenhum problema. Depois acompanhei outras coletas, até assumir uma coleta sozinha. Eu te pergunto isso, eu falei que é o momento do ápice, já caminhando para o finalzinho da nossa live. Por quê, né? Que hoje você é minha referência, né? Eu tenho muito orgulho de ser sua professora, sua amiga, de ter praticado função venosa com você quando você ainda estava em formação,
mas de fato hoje estou muito orgulho de dizer que você é referência na área de diagnóstico, né, na área de coleta infantil, da UTI natal, da UTI pediátrica. Então, entre uma criança chorando, né? Uma criança chorando, você chorando, e hoje você ser uma referência na área de coleta de crianças tão pequenas e tão vulneráveis, né, em situações tão críticas, como é que foi esse salto? E aí, quando eu passei para essa fase, né, da UTI neopediátrica, eu fiquei, gente, mas assim, eu só furava criança de meses, gordinhas, saudáveis. O que eu vou fazer aqui? Será que tem alguma forma diferente de coletar? Claro que ia ter todo o preparo, né? Também tive treinamento. Não teve aquela parte tão, assim, longa, né? De treinamento à distância, vídeo, essas coisas. Foi tudo ali, tudo presencial mesmo, na prática. E a primeira vez que eu funcionei um bebezinho RN, tinha menos de 30 dias na UTI Neo. Eu falei, aonde que eu vou furar esse bebê? Não tem veia. Eu olhava, avaliava tudo quanto é canto que podia. E aí uma colega falou assim, você já olhou essa aqui do pezinho? Aí eu, mas no pé? Nunca tinha furado uma criança no pé na vida, quem dirá um RN. Quando eu vi a veia assim, gordinha, falei assim, vai ter que ser aqui. Furou, a criança chorou, o bebê chorou. Lembrei daquele primeiro choro que eu chorei junto com a criança. Falei, não, sou forte. Mas deu certo. Depois, eu costumo falar para alguns colegas que eles entendem tudo. Ainda mais se são bebês que vêm de uma gestação que os pais conversam com o bebê ali dentro da barriga e tudo, eles entendem tudo que a gente fala. Então, depois que eu fiz a coleta, que eu já passei o sufoco, né, ali, e o bebê chorou, tudo, eu sempre converso com eles. Calma, tá tudo bem, meu amor, me perdoa, picadinha da tia, pro seu bem, a picadinha do bem. E eles se acalmam, alguns não, mas depois fica tudo bem. E foi um salto, assim, muito... Me assustou no começo, porque eu não sabia o que fazer, mas depois eu acabei pegando confiança em mim mesma, porque eu falei, não, eu consigo, eu me especializei para isso, alguém confiou em mim para estar aqui, então eu posso, eu consigo e vai dar tudo certo. Então, foi um passo assim muito importante, porque hoje eu até com as pessoas assim que não entendem muito, eu percebo que eu falo assim, eu faço coleta de bebezinho na UTI. As pessoas ficam, nossa, então você pega qualquer veia. Não sei o quê. Às vezes é um adulto, precisa, né, ajudar em algum outro setor, ou fazer coleta de adulto mesmo. Fala assim, calma, porque eu faço esse bebezinho o dia inteiro, todo dia. Vai dar certo. A pessoa fala, na UTI, os bebezinhos? Então eu confio. Então vai dar certo. Aí você pega qualquer veia. Então é uma coisa assim que me deu muita confiança também para trabalhar com eles. Foi um salto que no começo me assustou muito, mas que me gerou muita confiança. Uma coisa que é bem legal de compartilhar com quem vai assistir a nossa live é que, assim, eu lembro que você trabalhava no laboratório e aí você prestou um coletivo para o hospital. E aí você teve que escolher aonde trabalhar. Eu acho isso muito importante falar, muito para os alunos. Eu quero que vocês cheguem a um nível de excelência profissional onde não é mais o mercado de trabalho que te escolhe, é você que vai escolher aonde você quer trabalhar. É a empresa que tem que mostrar para você quais são os benefícios que ela tem para te apresentar e vai te convencer a você trabalhar naquela instituição. E hoje nós sabemos, né, que você trabalha em uma grande empresa renomada, com uma marca forte no mercado, na área de UTI, neonatal e pediátrica. Como que foi? Eu quero saber da sua sensação, da sua experiência sensorial, de dizer assim, olha, agora eu não quero mais trabalhar aqui, quero trabalhar na outra empresa, né? Como é que foi para você isso? Foi um momento assim, foi um pouco triste, porque era uma empresa também, um setor
que eu trabalhava era um setor fechado, então eu gostava muito e fiquei com muita pena, assim, de abandonar, né? Vamos se dizer assim, porque eu gostava muito também do que eu fazia. Mas foi uma sensação, assim, de liberdade. Não sei se eu posso E dizer assim. Porque também era um momento que eu tava vivendo de muito cansaço físico, porque eu tava trabalhando nos dois, eu fiquei acho que 2 meses ou 3 meses nos dois ainda. E aí eu falei assim, não, não dá pra mim. E aí como você falou, eu pude escolher aonde eu ia querer ficar. E aí chegar assim e falar assim, peraí, deixa eu colocar aqui na balança, né? O que que vale a pena? E é uma sensação assim de você falar, cara, eu valho muito, porque eu que tô escolhendo pra onde que eu vou, onde eu vou ficar. você entende que você saiu daquele momento de mandar currículo para vários lugares e entrar no primeiro lugar que te desse, abrisse uma porta, que te desse uma oportunidade, ao momento que você escolhe o que é melhor para você, o melhor Sim. salário, os melhores benefícios, a melhor carga horária, a melhor escala. Isso acho que é o sonho de todo profissional e é o motivo pelo qual eu dou todos os dias. Então, saber que você chegou nesse nível de ciência me deixa muito orgulhosa de ser sua primeira professora, de ser sua amiga, de hoje ser uma referência na área de coleta infantil, que é algo assim que realmente é muito desafiador, né? Mas eu queria deixar assim um resumo para o pessoal. Que estratégias ou métodos você gostaria de deixar assim nesse finalzinho de live que fez com que você saísse desse momento de enviar vários currículos nas plataformas de forma enlouquecida, esperando com que alguém te desse uma oportunidade, até esse momento em que você pode escolher onde trabalhar? Quais são as estratégias que você deixaria assim, bem frisado na nossa live? Certo, para falar isso, eu vou só voltar aqui um detalhe rapidinho. Quando eu entrei nessa outra empresa, né, que é onde eu tô hoje, foi incrível, assim, porque eu passei por quase a mesma experiência da primeira, porque era vaga para uma outra coisa também, para um outro setor, era para tomografia e ressonância. E aí eu não tinha experiência em tomografia e ressonância. Tinha experiência em ressonância, na verdade, mas tomografia não. E aí eles também, né, viram ali, avaliaram meu perfil, que era especializada em coleta infantil, e eles me quiseram indicar para uma outra vaga dentro da empresa por conta do meu perfil, por conta da experiência que eu já tinha adquirido até ali, né? Então, uma dica muito importante que, né, assim, básica e muito importante é que se você tem um foco, né? Se a gente tem um foco no que trabalhar, em qual setor trabalhar, eu quero trabalhar em medicina diagnóstica. Então se especialize nisso, né? Procure cursos de especialização. Tem vários colégios, né? Às vezes no próprio colégio onde você fez o técnico auxiliar de enfermagem, ou em outros colégios, também tem colégios que têm vagas abertas para você fazer curso de especialização. Foi um curso que, não vou dizer que tecnicamente eu tive muito conhecimento, mas ali né, na contextualização eu tive muito conhecimento e que me ajudou muito esse certificado de punção venosa. Então, aonde eu for mandar currículo, qualquer laboratório que eu for mandar currículo hoje, eu tenho essa especialização em punção venosa, em coleta infantil. Então, qualquer setor que você queira trabalhar, UTI, internação, se especialize nisso. Pesquisa, participe de network. Você acredita que a certificação ela faz diferença no seu, fez a diferença no seu currículo? Eu acredito que sim, porque ali mesmo, no Vicente mesmo, eu tenho algumas certificações, né? Alguns cursinhos, assim. E quando eu mandei currículo para coleta, quando eu já tinha experiência em coleta, eu deixei só minha certificação de punção venosa, minha certificação de especialização de coleta infantil e deu super certo.
né? Eu tive essa outra chamada, não consegui passar na vaga para o setor que estava pedindo, mas eles quiseram também me indicar para a vaga que estava em aberto na empresa para esse setor que eu estou hoje. Então, é muito importante a gente se especializar, procurar informação sobre aquele setor, sobre as empresas onde a gente quer trabalhar. Eu tinha um colega que trabalha, eu tenho, né, um colega que trabalha nessa mesma empresa, então a gente trabalhou junto no outro grupo, e eu falava assim, como que faz para entrar lá? Como que eu me candidato? Como que eu mando currículo? Eu quero muito trabalhar lá. Então ele me dava as dicas, né? Olha, se candidata lá no vagas.com, manda isso, manda aquilo. E atualiza seu currículo. A primeira coisa que ele fez, atualiza esse currículo, coloca seu foco, né? Então, são coisas que ajudam muito, né? É importante buscar informações sobre processo seletivo, network também, informações profissionais que ajudam muito. Nossa, que não. Você sintetizou coisas que são bem importantes, né? Eu faço muita análise de currículo lá na consultoria. E são currículos que saem disparando assim, certificações e formações por todos os lados. Eu sempre trago essa orientação, né? Vamos especificar esse currículo, vamos disponibilizar o currículo, vamos deixar o design, né? Menos informações, mas informações mais importantes. E muitas vezes a pessoa fala assim, mas Andréia, aonde eu tiver oportunidade, eu quero trabalhar, não importa se é com adulto, se é com a criança, se é no ambulatório, se é no nível hospitalar, se é na medicina diagnóstica, se é no tratamento, se é no tratamento cirúrgico, se é internação. E aí eu volto nesse foco, né? De você sempre apresentar. O seu currículo é a sua carta de apresentação, né? Ele tem que demonstrar em poucas palavras aquilo que é o seu foco, o seu objetivo profissional. Então, quanto mais específico for o currículo alinhado com a vaga, é melhor. E não esquecer do network. O network é fundamental. Você nunca deve fechar uma porta, nem para uma empresa, nem para uma pessoa. Isso é fundamental. Mas eu quero agradecer, Jéssica, por sua participação aqui. Eu acho que qualificou bastante. A sua história é muito interessante. Ela revela, né, essa parte não tão técnica, porque você não tinha técnica, mas essa o perfil foi muito relevante. Eu quero agradecer demais o seu tempo, a sua disponibilidade de compartilhar a sua trajetória profissional aqui com a minha audiência no Instagram. E eu só tenho a agradecer, dizer que sou muito orgulhosa. Queria aproveitar para você se despedir do pessoal e convidá-los para o nosso evento no próximo dia 21 de agosto. É um evento que nós vamos tratar dos processos seletivos, onde a gente vai poder se aprofundar um pouco mais nessa conversa e aonde você é uma das experts, não é isso? Isso. Eu quero agradecer aqui, então, pelo convite, né? Pelo tempo de todo mundo, por ter participado da live, quem participou. E deixar aqui o convite, né, para o nosso evento sobre carreira em foco, né? Enfermagem em foco. E participar, quem quiser, a gente vai... Não sei se você vai deixar aí disponível o link para inscrição. Eu vi aqui que tinha umas amigas minhas aqui na live comentando. Então, vamos candidatar, vai ser logo, logo aí, dia 21 de agosto, tá pertinho já. Vai ser um evento muito bacana, onde a gente vai especificar, né? Vai dar pontos, questões muito pontuais sobre processo seletivo, sobre ingressar na área da saúde, da enfermagem. Não só eu, mas na presença de outros colegas também, convidados muito especiais, que trabalham em empresas também muito renomadas, que até eu vou aproveitar as informações dos colegas, que quem sabe, né? Depois, voltando da licença maternidade, vou precisar de mais um. E eu estou muito feliz por participar aqui, compartilhar minha história, algumas experiências com vocês. E eu espero ver vocês lá também no nosso evento, que vai ser muito legal, vai ser muito rico em informações sobre processo seletivo e que todos possam estar participando. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Então, esse evento Enfermagem em Foco, Carreira em Processo Seletivo, será no próximo dia 21 de agosto, quarta-feira, às 19h30.
É um encontro presencial, super acessível, onde 8 profissionais vão compartilhar toda a expertise deles em processos seletivos da área de auxiliar e técnico de enfermagem, tá bom? Vou deixar o link de inscrição aqui na bio. Vou desejar uma excelente noite de sábado para vocês e até a próxima. Tchau! Até.